Olá, eu sou o professor Saulo Santos e essa é a nossa aula 7 de Lógica de Programação. E na aula de hoje eu vou resolver com vocês um algoritmo de cálculo de média aritmética. E para isso a gente vai utilizar um recurso chamado typecasting. Olá, vamos dar início à aula de número 7 desse nosso curso. O problema é o seguinte: escrever um programa que calcule a média aritmética dos números 10, 11 e 12. Em seguida, imprima o resultado dessa média. Então, vamos dar sequência na solução. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser declarar três variáveis para armazenar os números 10, 11 e 12. Então, vamos lá. Vamos declarar aqui as variáveis A, B e C como sendo do tipo inteiro, porque a princípio, quando eu olho no enunciado desse exercício, eu identifico aqui os números 10, 11 e 12, então eu vou partir do princípio que esses números são números inteiros. Tá? Agora, como o meu objetivo é calcular a média aritmética, tá? O resultado de uma média aritmética nunca vai ser um número inteiro, né? Sempre vai ser um número real. Então, eu tenho que colocar aqui float e declarar a variável média como sendo um tipo float. Tá? Vamos iniciar então agora a entrada de dados. E nessa entrada de dados eu vou definir aqui os valores 10, 11 e 12. Vamos partir agora para o processamento de dados, onde eu vou adicionar então média recebe A mais B mais C dividido por 3. Tá? Vamos fazer aqui uma observação. Vamos só inserir aqui a saída de dados e eu retorno para a observação. E a saída de dados seria então um comando, uma instrução aqui printf, onde eu vou adicionar aqui uma mensagem média, dois pontos, porcentagem f, porque o tipo média é um float, por isso eu uso o f, e em seguida a variável média. Bom, retornando aqui. Para essa instrução, média recebe A mais B mais C dividido por 3. Tá? Por que eu fiz? Por que eu coloquei essa instrução? Os mais atentos aí já devem ter percebido que isso aqui não vai dar certo. Né? Mas por que eu estou fazendo isso? Porque a grande maioria dos alunos, quando começa a desenvolver soluções, né, para esse tipo de problema, acaba caindo nesse tipo de erro. É um erro muito comum, né, para os iniciantes aí da programação. E a gente vai verificar agora o porquê desse erro. Vamos lá então, vamos compilar o código, executar, e aí a gente verifica que o resultado deu 25, né? E não faz sentido, né? Somar 10 mais 11 mais 12, dividir por 3 essa somatória e o resultado dá 25. 10 mais 11 mais 12 dá 33, a média de 33 dá 11, né? E não 25. Então, vamos fechar aqui e vamos analisar o porquê desse resultado 25. Tá? Eu vou copiar aqui esse código, entrada, processamento e saída. Vamos levar esse código aqui para a nossa lousa virtual aqui e vamos analisar ele aqui com mais calma. Tá? Então, a gente tem aqui, o que interessa para a gente, na verdade, é isso aqui, ó. Eu tenho que os valores A, B e C valem 10, 11 e 12. Tá? Então, se esses valores valem 10, 11 e 12, então eu tenho aqui ó, 10, 11 e 12. Né? Tudo isso dividido por 3. Né? Então, mas na verdade eu tenho 10 mais 11 mais 12 dividido por 3. Então vamos colocar aqui, ó, passar limpo aqui que ele não ficou muito bom. 10 mais 11 mais 12 dividido por 3. Tá? O erro ocorre no seguinte, tá? O processador, o que ele vai fazer? Ele tem aqui
prioridade para a execução das operações, que essa prioridade acontece também na matemática, tá? Então, o que ele vai resolver primeiro aqui? Ele vai resolver isso aqui, olha. Tá? Então, ele vai dividir 12 por 3, que vai dar 4, tá? E aí ele vai somar com 10 mais 11, que dá 21. 21 somado com 4, resposta 25. Tá? Por isso, então, a resposta desse nosso primeiro código deu 25. Tá? Então, o que a gente vai fazer para resolver esse problema? Tá? Na matemática, o que a gente teria que fazer? Teria que colocar aqui, ó, parênteses, né? Ou, na matemática, geralmente a gente encontra essa expressão dessa maneira aqui, olha. 10 mais 11 mais 12 dividido por 3. Então, fica subentendido que eu tenho que primeiro somar os 3 para depois dividir por 3. Tá? Mas para fazer isso numa única linha de instrução, né, porque o nosso computador, os nossos programas são escritos em linhas. Né? Então, para fazer isso, eu tenho que isolar esse 10 mais esse 11 mais esse 12 com um parênteses. Tá? Então, vamos retornar aqui ao código e vamos isolar, então, o A mais o B mais o C com um parênteses, tá? Então, vamos analisar o resultado agora, compilando e executando. Tá aí, 11. O resultado, então, aparentemente está correto, 11, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouco esse valor aqui, olha. Ao invés de 10, 11 e 12, que somados dão 33, que divididos por 3 resulta no 11, que é um número, uma conta exata. Vamos alterar aqui, olha, vamos colocar 11, 11 e 12. E agora então eu vou ter o número 34 dividido por 3. Então isso vai me dar o resultado, uma dízima periódica, vai dar 11,3333. Né? Vamos analisar o resultado então. Eu não estou mais em busca do resultado 11, sim do resultado 11,3333. Vamos ver o resultado. Tá aí. O resultado deu 11. E aí? O que aconteceu? O resultado 11 deveria ter dado 11,33333, né? Veja só, nessa nossa operação de processamento de dados, vamos voltar aqui para o Paint. A gente tem uma variável média que é do tipo float. E eu tenho aqui elementos que são todos do tipo int. Tá? Então o que acontece? Ele fez aqui uma operação entre números inteiros. Tá? Então, números inteiros eles não têm casa decimal. Basta que eu coloque aqui um ponto zero aqui. O que o compilador vai fazer? Ele vai entender que você tem aqui 3 variáveis do tipo inteiro e uma variável do tipo float. Tá aí o resultado esperado, 11,33333. Tá? E a outra maneira de se obter esse mesmo resultado, mantendo aqui todos os elementos como inteiros, é a gente fazer aqui um casting aqui, olha. Então, a gente coloca, como a gente já viu no nosso ciclo básico lá, tá? Você adiciona aqui o tipo que você deseja que essa operação retorne. Tá aí, conseguimos então o resultado esperado, 11,33333. E se você gostou dessa aula, eu vou te pedir para dar um like, se inscrever no canal e compartilhar essa aula com seus colegas de classe. Te vejo na aula de número 8.